Jesus voltará, com poder voltará, os seus levará para o céu. Iremos com ele para sempre morar, numa só de paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. O texto para a nossa meditação de hoje se encontra em Apocalipse, capítulo 3, apenas o versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Esse pequeno texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ele é um texto que o próprio Cristo está dizendo que ele vem sem demora, que o dia dele, o dia da sua volta, está muito perto, mais perto do que a gente possa imaginar. A palavra de Deus no Novo Testamento, ele vai conter mais de 300 citações dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Mais de 300 citações se referindo à segunda vinda de Cristo. Então não tem como a gente pensar que Jesus não vai voltar mais. Por quê? Porque a palavra dele não erra. A palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é verdadeira. As profecias do Antigo Testamento se cumpriu, as profecias de Jesus, algumas estão se cumprindo, então por que essa não iria se cumprir? A vinda de Jesus. Só que o ser humano, ele quer tudo para agora, acha que está demorando, né? Já faz mais de 2000 anos que Jesus disse isso, até agora não veio. Mas o que a gente tem que entender é que para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. O tempo de Deus é diferente do tempo da gente, muito diferente, né? Mas mesmo assim, com essa aparente demora, né, da vinda de Cristo, como que nós podemos ter certeza que estamos vivendo nos últimos dias, bem próximo da sua segunda vinda? Basta a gente ver os sinais acontecendo, né? Os sinais se cumprindo, terremoto, praga, recentemente agora, né, está tendo uma praga aí de gafanhotos, que tem hora que está vindo para o Brasil, tem hora que não está, doenças, vivemos em uma pandemia de coronavírus, e tudo isso que a gente está vendo hoje, nesse momento, não é nada perto do que está por vir, está por vir, não é nada, porque a Bíblia disse que é necessário que tudo isso aconteça, né? Então a gente vai ver terremotos com mais frequência, praga com mais frequência, doenças com mais frequências, pandemias com mais frequência, tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo. O que nos conforta é isso, é saber que tudo isso está acontecendo e logo logo Jesus Cristo vai voltar a buscar a sua igreja e todo o sofrimento que existe na face da terra vai ter um fim. E essa é a nossa esperança, nós vivemos nessa fé e nessa esperança de que um dia Jesus vai voltar e dar um fim em tudo isso. Nas pragas, doença, porque a Bíblia diz que nós vamos para um lugar onde não há choro, não há mais morte, não há mais pranto, não há mais tristeza, um lugar que é só alegria, um lugar em que a nossa mente não consegue imaginar, de tão bom que é, né? Mas a gente sabe, né, que tudo isso a gente já vê desde quando que o mundo é mundo, terremotos, pragas, mas vai ser de uma forma muito intensa, muito intensa. E aí sim depois, quando esse evangelho for pregado a toda criatura, aí sim Jesus Cristo virá com grande poder e glória buscar a sua igreja. Mas diante de tudo isso, a grande pergunta é, eu acredito que todos os pregadores que falam sobre a segunda vinda de Cristo, eles fazem a pergunta: você está preparado? Como é que nós estamos aguardando a vinda de Cristo? Como é que está a nossa vida de oração? Daniel orava 3 vezes ao dia. Quanto tempo nós temos usado do nosso dia para conversar com Deus? Como é que está a nossa vida de leitura da Bíblia? Leitura e principalmente prática, porque a Bíblia diz para a gente não ser apenas ouvinte, mas também praticantes da palavra de Deus. Como é que está a nossa vida de santificação? Santidade é você ser separado das coisas do mundo para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém. Precisamos ter uma vida diferenciada do que o mundo lá fora nos oferece para nós aguardar Jesus Cristo voltar sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória. Porque muitas vezes as pessoas vivem de uma maneira
que parece que Jesus não vai voltar mais. Tanto faz eu orar, tanto faz eu ler a Bíblia, tanto faz eu ser diferente do mundo ou não, né? As pessoas elas perdem a esperança porque elas não crêem no que a palavra de Deus diz. Tem mais de 300 citações bíblicas só no Novo Testamento, falando que Jesus vai voltar. Então, para que eu vá ao encontro de Jesus, eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de leitura da palavra de Deus e prática da palavra de Deus, e uma vida de santificação. Como disse e repito, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, que nós possamos estar preparados para quando Jesus voltar, porque o dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Já tentaram marcar data para Jesus voltar, já falaram que a data tal, a outra vai ser mais para frente, ninguém sabe. Por isso que nós temos que ter uma vida irrepreensível, uma vida que glorifique e exalta o nome santo do Senhor, uma vida digna de ser chamado vinde bendito do meu Pai, possuir o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Veja que promessa maravilhosa, ir ao encontro de Jesus. Mas para isso eu tenho que ter uma vida diferente daquela vida que eu tinha antes de conhecer Jesus. Só Jesus pode te levar ao reino dos céus. Se você está afastado dos caminhos de Deus, volta para Jesus. Jesus está quase voltando. Se você ainda não reconheceu que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, reconheça. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. É Jesus pedindo para você abrir a porta do seu coração, aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, ter uma vida de oração, uma vida de leitura e prática da palavra de Deus e uma vida de santificação, para juntos nós, um dia, irmos ao encontro do Senhor quando Ele vier com grande poder e glória. Amém? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos, meu Deus, a Tua bênção sobre a nossa vida, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, Ele nos ajude a ter uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida de leitura e prática da Tua Palavra, uma vida que glorifique e exalta o nome santo do Senhor, para que nós possamos, no grande dia do Senhor, subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.